O jogo aberto de hoje traz a quadrinista, ilustradora e jornalista Elu D'Angelo para falar um pouco mais sobre sua carreira e a importância de ter sua presença confirmada na próxima CCXP, que vai acontecer em São Paulo. Elo, em que momento você decidiu que queria ser quadrinista? Então, eu sempre quis trabalhar com quadrinhos, mas eu não sabia muito bem como, porque aqui no Brasil não existe uma faculdade de quadrinhos, né? Existe em outros lugares do mundo, aliás, mas no Brasil não tem. Então, você tem que fazer uma formação meio louca, assim, de vários cursos. E na época que eu precisava escolher a faculdade, eu não sabia que eu precisaria fazer isso e que seria possível. Então, eu acabei optando por estudar jornalismo, comunicação social, na verdade, na Casper Libero. E aí eu fui estudando isso, entrei na faculdade e comecei a me focar em jornalismo em quadrinhos, que também não tinha nenhuma aula disso, nunca apareci em eventos, nada. Mas na biblioteca da faculdade tinha vários livros sobre o tema, várias reportagens em quadrinhos, né? Principalmente Joe Sacco, tinha a Marjane Satrapi, tinha o Maus também. Então eu fui me inspirando nisso, acabei virando a louca do jornalismo em quadrinhos na faculdade, fazia tudo em quadrinhos que eu podia fazer. Fiz o meu TCC também em quadrinhos. E aí, aos poucos, eu fui me encaminhando assim para a área dos quadrinhos, né? Saindo do jornalismo e focando cada vez em quadrinhos e ilustrações. Mas o jornalismo nunca tinha passado pela sua cabeça antes mesmo de entrar no curso? Ou só quando chegou perto e teve que decidir ali o curso, nunca tinha passado pela cabeça o jornalismo? Ai, já tinha passado pela cabeça, sim. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, de ouvir histórias, de contar histórias. Então, era um dos cursos que eu tinha em mente, assim. Mas como a parte do desenho era muito importante para mim também, não era a minha primeira opção, sabe? Aham. Mas tinha, sim, esse sonho. E você acha que ser jornalista, né, fazer a faculdade de jornalismo, ajudou no processo de criação dos quadrinhos? Com certeza, uma coisa ajuda muito na outra, porque eu acho que para você conseguir contar uma boa história em quadrinhos, você tem que ser capaz de ouvir, né? Você tem que ser capaz de observar o seu entorno, realmente se ligar com realidades diferentes da sua, sabe? Captar essas histórias mesmo. E, na verdade, é uma grande característica de um bom jornalista, né? Um bom jornalista sabe conversar, ele sabe ouvir, ele tem um radar muito bom para histórias. E mesmo que, na maior parte das vezes, as histórias que os quadrinhos contem não sejam as mesmas que o jornalismo conte, né? Não são as mesmas pautas, vamos dizer assim, eu acho que o teor da boa história é o mesmo. Então, eu sempre brinco que no começo, quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu estava me atrasando, que eu estava indo por um caminho que eu não deveria estar indo. Mas eu acho que, na verdade, me ajudou muito. Me ajudou a desenvolver características que eu não tinha antes. Eu era super tímida, não conseguia conversar, não sabia ouvir direito, de fato, né? E então fazer faculdade de jornalismo me ajudou demais a me tornar quadrinista. Você acha que esse formato Web HQ, ele tá conquistando os seguidores ou o impresso ainda tem o público fiel? Eu acho que uma coisa acaba puxando a outra, sabe? Teve uma época que falavam que o livro impresso ia morrer, que a gente só ia ter e-book, né, livros digitais e tal. Mas as redes sociais vieram para provar que não, que as pessoas, na verdade, elas querem comprar livros de quadrinhos e de coisas que elas já consomem online, né? Então isso é muito interessante, assim. Quando eu lancei o meu primeiro livro, Dora e a Gata, esse livro ele era uma webcomic, né? Uma HQ digital seriada, que eu sempre quis transformar em livro, tudo bem, mas que inicialmente ela tinha esse formato de webcomic mesmo. E aí eu não postei a HQ inteira, porque eu ficava assim, não, se você quer ler inteira, leia no livro. E aí, na verdade, o que aconteceu foi que o meu livro ele foi pirateado Caraca. e jogaram na internet, assim, então já estava lá de qualquer forma. E aí, nos outros livros, eu decidi fazer uma experiência diferente, que era já publicar o livro inteiro na internet. E aí eu tive uma experiência muito legal de, na verdade, isso aumentou muito as minhas vendas. Porque as pessoas, não é que elas querem ler o livro quando elas compram, elas querem ter um produto físico daquilo que elas já veem online, entendeu? Então eu acho que uma coisa puxa muito a outra, sabe? Para mim, para o meu trabalho, para muitos quadrinistas, eu acho que não dá para falar de publicar livro só ou também ficar só na internet. Acho que os leitores pedem muito as duas coisas. E hoje, quem são suas maiores inspirações no mundo dos quadrinhos? Tem alguém assim que você pode falar?
Ai, tem várias pessoas, porque uma coisa muito legal da área dos quadrinhos é que a gente consegue ficar muito próximo dos nossos colegas e até dos nossos ídolos, né? Porque sempre tem muitos eventos, muitas feiras. Todo final de ano tem a CCXP, que é o maior evento de cultura nerd do Brasil, e aliás é um dos maiores do mundo, se eu não me engano, até é o maior do mundo. Então, é muito legal, porque a gente consegue trocar ideia muito fácil. Mas acho que atualmente, assim, a minha maior inspiração é a Laerte, como de muitos quadrinistas, muitos colegas meus, mas tem muitas outras pessoas que eu admiro demais. Marcelo de Salete, eu acho que é um dos nossos maiores nomes dos quadrinhos nacionais, assim. É, a Luísa de Souza, que fez o Arlindo, né, a Ilustra Lu, Paulo Moreira, Mongihan, enfim, tem muita gente que eu admiro demais, assim. Então, todos esses que você falou, eu imagino que cada um tem um processo criativo único, né? Você poderia falar um pouco dos seus processos criativos? Sempre que me perguntam sobre os meus processos criativos, eu acho engraçado, porque cada livro, cada coisa eu faço de um jeito, assim, eu não tenho um processo para todos. Até porque o meu objetivo com quadrinhos é fazer quadrinhos sobre tudo, assim. Não ficar presa num só gênero, num só formato. Eu quero explorar essa mídia para fazer maior, sabe, maior número de experimentos que eu puder, sabe? Então, por isso, cada quadrinho é de uma forma diferente. O Isolamento, que acho que é a minha obra mais conhecida, por exemplo, eu não tinha como escrever um roteiro, porque geralmente a gente escreve um roteiro, certo, né? Seria escrever um roteiro, fazer um storyboard, esboços, a partir daí desenhar e finalizar. Mas com o isolamento eu não conseguia, porque o isolamento ele contava a vida real, semana a semana, do isolamento, né, da pandemia. Então eu não conseguia roteirizar isso. Eu escrevia pequenas guias, assim, pequenas historinhas que iam me guiando semana a semana, mas eu não conseguia ter um roteiro. E aí eu acabei escrevendo uma espécie de roteiro em post-its, cada semana um post-it, assim, mas era uma coisa muito simples. Já o Dora e a Gata, que é meu primeiro livro, eu realmente escrevi um roteiro, fiz toda o passo a passo certo que ensinam nos cursos de quadrinhos e tal. E no meu livro mais recente, que é o Nos Olhos de Quem Vê, como ele é autobiográfico, eu retomei velhos diários e fiz uma pesquisa interna, assim, de anotações de coisas minhas. E aí esse livro eu só sentei e escrevi, assim. Eu não fiz nenhum tipo de planejamento, eu fui, sabe, num fluxo de consciência, escrevendo e desenhando. Então você vê, é muito diferente um livro do outro. As próprias tirinhas também são muito diferentes entre si. Às vezes eu faço direto no iPad, às vezes eu faço desenho e pinto com aquarela. Então eu acho que tem a ver com como eu tô me sentindo e o que eu quero passar naquele momento, sabe? Aham. Entendo. Você falou um pouco das suas obras, e teve uma esse ano, uma web HQ que você lançou em abril, que foi Amora Caça Amor. Você poderia falar um pouco mais sobre esse? Quem era a Amora desse web HQ? A Amora Caça-Amor foi um quadrinho de alguns capítulos, 5, se eu não me engano, que eu fiz em parceria com o Sesc Pompeia. Eles têm um projeto chamado Quadro a Quadro, no qual eles convidam um quadrinista por mês ou em algum período de tempo, assim, para fazer um quadrinho de tema livre, claro que com algumas diretrizes, né? Mas, assim, o tema é livre. E aí já teve muita gente legal, né? E as pessoas fazem quadrinhos sobre os mais variados temas, assim. Eu decidi que eu ia falar sobre amor, e a busca pelo amor romântico e como isso pode ser uma coisa ilusória, na verdade, né? Então a Amora, ela é uma menina que ela decide se tornar uma caçadora de amor. O sonho dela, o objetivo dela é caçar o amor verdadeiro e guardar ele num pote, porque ela quer ter ele conservado para sempre e ela acha que só assim ela vai conseguir. E aí, logo no primeiro episódio, ela encontra o amor romântico, que ela acha que é o amor verdadeiro, e ela persegue ele e ela leva uma surra dele. E aí ele vai embora e ela fica assim muito chocada, sem entender, porque ela tá querendo tanto aquilo, ela foi tanto atrás disso e não deu certo. E ela perdeu o amor verdadeiro e ela continua indo atrás, mas nesse processo ela vai encontrando outros amores, que eu não vou dar spoilers. E aí é uma história muito pessoal, mas acho que também muito que fala sobre muitas pessoas, né? Muitas vidas aí. E muita gente teve
interpretações diversas sobre a Amora, sobre o figurino dela, sobre os amores e as representações que eu fiz dos amores. Enfim, é uma história que eu gosto muito, é muito divertida, assim. Dá pra gente rir um pouco dessa nossa gana, essa nossa vontade de encontrar o amor verdadeiro, sei lá, que eu nem sei se existe E esse para amor quem romântico. quiser ler esse quadrinho, onde encontra? Sim, ele tá no meu Instagram, @elodangeloarte, e também tá no Instagram do Sesc Pompeia, que eu acho que é @Sesc Pompeia. A gente publicava sempre junto, assim. Você comentou quase agora sobre a CCXP e vai rolar esse ano em novembro em São Paulo e você foi uma das convidadas. Queria saber qual é o sentimento de ser convidada por um evento que você mesma disse é um dos maiores do mundo nerd. Ai, é muito gratificante, assim. Eu acho que, como eu falei, a profissão de quadrinista no Brasil é meio estranha, porque a gente não tem meio que um plano de carreira igual outras profissões mais tradicionais. Então, esse tipo de convite acaba sendo um marco importante pra gente, né? Como, sei lá, prestar concurso, talvez, para outras áreas, não sei, algo assim, É. entende? Então é muito legal. E é muito legal também o esforço que o evento vem fazendo, que a organização do evento vem fazendo, para ter cada vez mais convidados que não sejam só homens cis, hétero, brancos de São Paulo, ou gringos, que era uma grande tônica, não só desse evento, mas de vários outros e várias outras premiações. Então, esse evento e vários outros tem feito, sabe, esse esforço de convidar mais mulheres, pessoas racializadas, pessoas LGBT, de fora dos centros econômicos do Brasil. Então é muito legal, eu me sinto muito feliz, muito honrada de estar nesse lugar também. E no ano passado, em 2022, você foi ganhadora do troféu HQ Mix. O que isso Sim. representa, né? Você esperava já ganhar troféus quando começou na fazer quadrinhos? Olha, o troféu HQ Mix, ele é conhecido no Brasil como o Oscar brasileiro dos quadrinhos. Que Ele é legal. um troféu muito legal, assim, ele é bem tradicional, e ele tem bastante prestígio mesmo. É uma cerimônia muito legal quando tem a premiação. Enfim, é muito bom. E eu fiquei muito feliz de ter ganhado. Eu ganhei na categoria Web Tiras, né, que é esse novo lugar dos quadrinhos nas redes sociais, assim. E eu não esperava ganhar, de verdade, assim. Até porque esse prêmio, ele é votado por mídia especializada Uhum. e quadrinistas. Então são pessoas da área, assim, não é aberto ao público. Eu achei que até outras pessoas iriam ganhar no meu lugar, poderiam ser consideradas, tem muita gente boa, então eu fiquei muito surpresa quando eu fui escolhida para esse prêmio específico, assim. Fiquei muito feliz, foi uma surpresa maravilhosa para mim. E agora, você teria algum conselho para alguém que está começando agora no mundo dos quadrinhos? Olha, o meu maior conselho para quem está começando é comece, porque muitas vezes a gente fica preso no nosso próprio perfeccionismo, na nossa própria expectativa de como vai ser a recepção dos nossos quadrinhos. A gente fica tão preso nisso que a gente esquece da realidade e que, na verdade, a gente tem que fazer, tem que começar de algum lugar, né? Muitos quadrinistas começaram fazendo tirinhas, fazendo coisas mais simples e depois começaram a fazer coisas mais complexas. Então só começa, publica o que você tiver, vê a resposta do público, vê se é uma coisa que você gosta de fazer e vai calibrando por aí. Mas começa. É, ouviram aí. E para encerrar agora, queria que você deixasse aí suas redes para quem gostou, quiser acompanhar sobre o seu trabalho. Olha, eu tô no Instagram, no Twitter, no TikTok como @elodangeloarte, tudo junto. E quem quiser também acompanhar, eu acabei de criar um site próprio onde eu pretendo postar o meu trabalho para não ficar tão preso às redes sociais, que é elodangelo.com.br. Então, é isso aí. Muito obrigado. O Jogo Aberto de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e seguir a TV UV em todas as redes sociais. Até a próxima!